Assim, é bom. Olha, o Sérgio, aqui no intervalo já estava dizendo que o importante é a alternância de poder. Pode continuar, Sérgio, fica à vontade. Porque pra gente começar aqui nos Estados Unidos, o que se observa, e a população sempre ganha, é que um partido, ele não fica no poder muito tempo. Não deve, né? Não deve ficar. Há sempre uma alternância de poder. Geralmente lá é 8 anos democratas, quando não é uma quebra de 4 em 4 anos, e 8 anos republicano. Quem ganha com isso é a sociedade. Eu vi aquela quebra do Jimmy Carter. Ortiz, deixa eu enriquecer mais esse exemplo que você está dando. Os Estados Unidos quebra em 1928. Assume o poder eleito Franklin Delano Roosevelt. Açoeiro, aí se reelege em 36, em 32, 36, 40 e 44. Sabe qual foi a providência que o sistema político dos Estados Unidos tomou? Interromper. Ninguém pode ser candidato a mais que duas eleições, com um detalhe. E você sendo eleito presidente da República dos Estados Unidos por 2 vezes, você não pode ser mais candidato a nada. E nós temos 2 exemplos de 2 ex-candidatos que saíram da presidência com menos de 50 anos, o Bill Clinton e o Barack Obama, e não pode ser candidato a nada. Quer dizer, porque a renovação do poder é o que existe de mais sublime no regime democrático. Tudo bem. O que oxigena a política. Mas vamos aqui para os 2 assuntos específicos que nós viemos aqui debater. Agricultura e programa de governo. Eu vou começar aqui com o presidente Açoeiro. Açoeiro, no programa de governo do Gladson Cameli, com relação à agricultura, à pecuária e à agroindústria do Acre, ele inicia dizendo o seguinte, que o governo do Estado propiciará aos agentes econômicos, caso de vocês, o ambiente institucional favorável a novos investimentos no agronegócio. E ele prossegue dizendo, através da redução da burocracia estatal, estímulo às atividades econômicas e assessoria para projetos de investimento, entre outras medidas. O que você acha disso? Em princípio está correto, são diretrizes, né, que são fundamentais para você realmente atrair investimentos e tal. Mas como atrair investimento? Esse é um grande desafio. O Estado hoje, sabidamente, está praticamente falido, o Estado do Acre, né? Não tem recurso para investimento. Está tudo travado, tudo já amarrado às despesas do orçamento público. A confiança de que o agronegócio, e isso foi um discurso de campanha de praticamente todos os candidatos, que o agronegócio é a salvação do Acre. Por quê? Porque nós estamos vindo de 20 anos de um governo que dizia que a floresta era a salvação do Acre. Que a floresta daria resposta econômica e social para o avanço do Acre. E isso não aconteceu. Esse projeto não deu certo, sabidamente. Até a indústria madeireira, que seria aquela mais fadada a dar resposta positiva, não deu, quebrou. Então sobrou o quê? Sobrou o apelo ao agronegócio, como uma atividade que poderia, a exemplo de estados como Mato Grosso, como Rondônia agora, que está explodindo no seu agronegócio, o agronegócio, então, acabou capitalizando toda a expectativa de alavancar o desenvolvimento do Estado. Só que eu faço a seguinte pergunta. O Acre tem 13% do seu território desmatado. Aí incluído os núcleos habitacionais, estrada, espelho d'água, tudo. 87% de floresta. Quem terá a coragem, e o governo provavelmente eu estou colocando isso, de falar uma palavra demonizada hoje que chama desmatamento. E o Acre, nós só podemos criar um impacto positivo de um começo de governo, onde as forças econômicas possam se mostrar, no nosso setor, otimistas e com a possibilidade de novos investimentos, se houver possibilidade de avanço da fronteira. Como fazer isso quando a gente assiste no Brasil todo e aqui
também não é diferente, mas a Amazônia é muito foco do ilusionismo ambientalista que seduziu a sociedade, de modo geral, de que cortar uma árvore é um crime. Permite-me, Narciso, antes de você perguntar alguma coisa, você continua. Você acha que o governo Bolsonaro, ele não poderá diminuir esse percentual de 80% de preservação para a Amazônia? Acho. E é exatamente isso que me traz uma esperança de que a gente tenha um novo tempo. É exatamente essa conjunção de um governo Gladson aqui, que pensa diferente do governo do PT, e um governo Bolsonaro para o país, que também pensa diferente. Essa conjunção de projeto, de visão, pode efetivamente fazer algumas mudanças. Não é uma coisa simples, não é trivial você falar em mexer no Código Florestal, mas nós vamos mexer. Nós já estamos nos preparando, já identificando todos os entraves que existem, todas as travas que existem, né? Tudo aquilo que a gente considera antidesenvolvimentista. Claro, com a preocupação ambiental, mas é preciso reconhecer que, por exemplo, 80% de reserva legal dentro da propriedade privada, sem nenhuma compensação econômica, é um absurdo. Isso não existe, não é aceitável que permaneça esse tipo de coisa. Açoeiro, a questão, só não pode fazer. A resposta dele para não ficar... A gente sabe que essa questão de tecnologia, de confinamento, já foi colocado como resposta para evitar a expansão da fronteira e desmatamento. Aqui no Acre, há inclusive iniciativas nesse sentido. Dá certo, não dá? Qual é a avaliação que a federação faz? Por enquanto não dá. Pode ser que no futuro dê, porque hoje não fecha a equação. Nós temos a carne mais barata do Brasil, pela distância dos mercados consumidores, então nós temos a arroba de boi mais barata do Brasil e temos os insumos mais caros do Brasil. Quando você fala de fechar boi, confinar boi e tratar com milho, com soja, etc. Sim. A grande vantagem comparativa, competitiva que nós temos é justamente a pastagem. Esse é o que nós temos de melhor, é o clima para fazer fotossíntese, para fazer pastagem de qualidade. Vamos botar aqui o Sérgio na prosa? Ok, isso Bora. mesmo. Meu Otis, eu acho que você sabe, eu não faço isso com muito orgulho, não. Eu não digo isso com muito orgulho, não. Eu participei da construção da nossa Constituição. Nós temos a mais longa e a mais complexa Constituição do mundo. Enquanto os Estados Unidos, a Constituição dele tem 7 artigos e 28 emendas, a gente tem entre artigos e incisos mais de 1000 artigos. Então nós não somos uma federação, é muito bom que a gente simplifique isso. Nós não somos uma federação como nos Estados Unidos, que cada estado pode criar disciplinas que se adequem. E ter a sua própria Constituição. Hein? E ter a sua própria Constituição. Praticamente a própria Constituição. Só que eu também aposto todas as minhas fichas no sucesso do governo Gladson Cameli. Eu vou apostar. Mas acontece que muitas das coisas que ele vai querer fazer, Açoeiro, não vai poder fazer. Não vai poder fazer, porque está presa a uma legislação federal que foi construída fortemente sob a influência de um xiitismo ambientalista que só prejudica não só o Brasil, sobretudo um estado como o Acre, cuja única atividade verdadeiramente lucrativa é o agronegócio. Aí eu lhe pergunto como a gente sai do impasse desse, na sua visão. Eu queria começar colocando alguns indicadores, né, que prejudicam demais a economia acreana. Tá? Um dos indicadores preocupantes é que 41% da população do estado do Acre depende do Bolsa Família. Um indicador perverso. Um outro indicador que 12% da população acreana é analfabeta. Um outro indicador que 14,9% da população economicamente ativa está desempregada.
Então, como é que a ciência e a tecnologia e a inovação podem contribuir para o desenvolvimento do nosso Estado? Se nós levantarmos, segundo o IBGE, há uma mortalidade das micro e pequenas empresas durante 5 anos. 58% das empresas, elas morrem durante os seus 5 anos. Então, o que está faltando para que essas empresas contribuam com o desenvolvimento do nosso Estado? O que está faltando? Está faltando assistência tecnológica. Então, a nossa grande preocupação e a nossa grande proposição para que a gente dinamize a nossa economia é exatamente na saída que foi sinalizada pelo o futuro governador Gladys Cameli, que é através do agronegócio, do empreendedorismo e sobretudo do empreendedorismo tecnológico. Então, se nós temos 4 faculdades no estado do Acre que estão produzindo jovens, e esses jovens que recém-saídos da faculdade não encontram espaço no mercado do trabalho porque ele não tem experiência, então aí é que vai entrar as ações de políticas públicas. Se o Gladys, que é o agronegócio, vai surgir oportunidades para um operador de máquinas pesadas, um operador de máquina colheitadeira. Então, nós pegamos esse jovem recém-saído da faculdade, damos uma bolsa, ou do CNPq, ou da Fundação de Amparo à Pesquisa, para ele qualificar, para ele capacitar a mão de obra adulta. Essa mão de obra vai ser criada através dos centros vocacionais tecnológicos, que nada mais é do que fomentar a qualificação dessa mão de obra e trazer a assistência técnica correta para que não haja esse grande número de mortalidade das empresas. Eu vou lhe dar um exemplo. Mas deixa eu só... Você vai prosseguir muito tempo ainda? Não, só um exemplo. Tá, certo. Só um exemplo. Nos Estados Unidos, começaram uma startup chamada Uber. Certo? O Uber, hoje, ele vale bilhões de dólares. Ele está infiltrado em praticamente todos os países do mundo. Foi o que aconteceu. O cara pegou uma solução, jogou no mercado, conectou a tecnologia com a pessoa que tem um carro disponível e, ao mesmo tempo, viabilizou a questão da mobilidade urbana. E, ao mesmo tempo, resolveu um problema de geração de renda. Sim. Então, nós podemos aplicar muitas tecnologias dentro do agronegócio. E tem diversas tecnologias a serem aplicadas. As agrotechs são as startups dentro do agronegócio para melhoramento genético, para ampliação através de drones, das pesquisas, de filmagem, das áreas que podem ser trabalhadas, irrigadas, usando eficiência. Você pode, por exemplo, desenvolver um biodigestor para o produtor rural ter sua energia. Não, eu queria fazer... eu só queria contrapor um pouquinho, mas... Certo. Eu também, quero contrapor. Pois não, vamos estar... Você já usou o biodigestor naquela época que tentaram implementar? Ele falou em biodigestor, me lembrei que teve uma época que a Emater trouxe... Andaram fazendo algumas coisas aí. Você lembra? Agora, no governo recente, mesmo fizeram algumas coisas de biodigestor aí. Teve algum avanço em algumas propriedades e tal, mas são coisas muito pequenas, muito localizadas, que isso não vai... Esses alunos teus, formados e especializados, prontos para o mercado, digamos assim, se não houver o investidor para contratá-lo, não adianta nada. É isso, exatamente. Sabe o que ele vai fazer depois que ele estiver pronto? Ele vai embora. Vai procurar um emprego público. Também. Doido para passar num concurso. Que é a saída da maioria dos jovens hoje que saem das faculdades aqui, o sonho deles é passar em concurso. Só que o Estado não tem mais capacidade de absorver essa mão de obra. Então, a saída dele é ir embora daqui. Se não houver investidor.
E para ter investidor é preciso ter as condições favoráveis para que atrair o investimento. O dinheiro só vai onde tem facilidade para ele. Mas E dentro aqui- desse campo aí que você está colocando, deixa eu fazer uma pergunta. Mesmo quando há investidor, você não acha que o nosso produtor, é apenas uma pergunta, eu não estou fazendo nenhuma afirmação. O nosso produtor, ele não age muito de forma improvisada. Eu vou dar um exemplo. Quantos engenheiros agrônomos se formam aqui por ano? E quase a grande maioria são absorvidos pelo serviço público. Porque o produtor absorve muito pouco engenheiro agrônomo formado nas nossas faculdades. Não há também um pouco de improviso e naquela consciência do produtor, ainda aqui, estou falando no Acre. Não, eu sei fazer, meu pai me ensinou, ainda não existe isso? Não mais. Eu acho que aqui, o agricultor profissional, o produtor, o pecuarista mais profissional, aquele que está na ponta hoje, ele busca informação, ele busca inovação, ele busca tecnologia, ele vai onde tem, ele vai aprender. Entendeu? Ele não fica esperando que alguém forneça isso para ele. Eu fico com pena de um agrônomo que é formado aqui e que muitos deles nunca viu um pé de soja assim, ao vivo. Sim, Nunca viu. é verdade. Que é a maior cultura brasileira hoje, a mais importante cultura brasileira hoje. Ele nunca viu um pé de soja. Então fica muito Que o difícil. diga a balança comercial, né? Que o diga. Então é muito difícil. Se você não criar um ambiente de negócio favorável para atrair investimento, não tem jeito. Vou te dar um exemplo. 15 dias atrás, veio 4 diretores de uma grande empresa produtora de soja no país e exportadora, uma trading, vieram aqui, andaram comigo aí, tiveram andando, foram em todas as estradas do Acre, eles andaram. 10 dias depois, veio um deles, sozinho, que era o principal, já para ver se identificava uma área para comprar ou arrendar para produzir soja, de 15 a 20 mil hectares, que é a escala que eles trabalham. Não tem nada desse tamanho no Acre, não existe, entendeu? Não existe. E com um fenômeno ainda, 2 ou 3 que estavam à venda aí há algum tempo, quando o Bolsonaro ganhou e aqui perdeu o PT, já não vendem mais. Já criou um outro ambiente, entendeu? De expectativa. Então, nós temos que criar um modelo, porque aconteceu uma coisa interessante, Narciso, que mudou um pouco, que mudou bastante, né? Pouco não, a logística. Você fala, por que ninguém planta soja aqui? Porque nós tínhamos que colher soja aqui e mandar para Santos ou Paranaguá, para entregar lá. Era a única alternativa que tínhamos. Não, no passado, né? Até pouco tempo atrás. Com a hidrovia do Madeira, isso mudou totalmente. Nós ficamos pertinho da exportação. Eu produzi soja o ano passado, sou um dos pioneiros aí fazendo isso, e agora estou até aumentando porque gostei tanto do negócio. E entrego lá em Porto Velho. Entrega, recebe, classifica e paga. Preço do dia, Bolsa de Chicago versus dólar. Então, é um baita negócio. E a soja, como toda cultura de grãos, ela irradia muito mais desenvolvimento, porque ela cria uma cadeia extremamente importante, ela tem faturamento a cada 4 meses. Então, é um negócio muito interessante. Mas nós ficamos com pouca área disponível, porque grande parte das áreas do Acre, mesmo as já abertas, não se servem para a agricultura, porque são onduladas, são solos que não são adequados, né, solos muito argilosos e, portanto, na época da colheita é barro, você não consegue colher. Então, o que sobrou, aí é na parte filé do Acre, que é igual essa mesa aqui, plana, solos adequados e tal, você tem um monte de área com floresta em cima que você não pode mexer. E que já foi tirada a madeira através de manejo, e a gente fica contemplando aquela floresta improdutiva, inútil, né, que, na minha visão, é um crime de lesa sociedade. Porque você não poder investir para produzir, para gerar riqueza para o Estado, numa área diminuta do Estado, guardando 87% de florestas improdutivas. Açoeiro, o plano gestor é uma realidade, viu? Eu sei. Deixa eu só chamar o intervalo e a gente volta com você, tá, Sérgio? Tá? Okay. A gente vai para o intervalo, voltamos com o Sérgio, porque o grande problema de expansão de campo é a queimada.
Aí a gente vê qual é a resposta também tecnológica. Isso é que apavora todo mundo, é fogo. Tá aí a Califórnia pegando fogo. Né? Vou pro intervalo, volto já.